Toda mãe já foi julgada, inclusive você. Mas o que talvez você nunca tenha percebido é que o pior julgamento não vem dos outros. Ele vem de dentro. É aquela voz silenciosa que aparece quando você erra, se irrita ou sente que não deu conta. Aquela voz que sussurra: você deveria ter feito diferente. Neste vídeo, você vai entender por que o julgamento entre mães é tão comum, o que ele revela sobre as nossas próprias feridas, como transformar essa energia em empatia e força real. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da Yasmin. A minha missão é te ajudar a cuidar da mente, das emoções e do ambiente para viver uma maternidade com consciência, ciência e verdade. O que você vai ver aqui hoje é o que ninguém te contou. O julgamento não é o inimigo, ele é um espelho. E quando você aprende a olhar para esse espelho com consciência, o peso da culpa se dissolve e dá lugar à presença. Se você assistir até o fim, vai sair com uma nova percepção sobre si mesma. Vai entender o que acontece no seu cérebro quando se compara, o que o seu ambiente revela sobre suas crenças e como usar a espiritualidade prática para libertar-se desse olhar crítico. Mas, se você ignorar este vídeo, pode continuar presa num ciclo invisível de culpa, comparação, autossabotagem, que rouba a leveza e a verdade da sua maternidade. A maternidade não é uma competição, é um caminho de autoconhecimento. E o julgamento, quando entendido, é o portal da cura. Hoje você vai descobrir como libertar-se dele sem negar suas falhas, mas transformando-as em sabedoria. O peso invisível do julgamento. Toda mãe já sentiu o olhar invisível da crítica. Às vezes é uma frase dita no corredor de um prédio, um comentário em um grupo de mães, ou até o olhar de reprovação de alguém na família. Outras vezes, ninguém diz nada, mas você sente. Esse julgamento silencioso se instala como uma sombra, moldando comportamentos, gestos e até o modo de respirar perto do próprio filho. E o mais curioso é que, segundo a neurociência social, o cérebro humano reage ao julgamento como se estivesse em perigo real. O sistema límbico ativa os mesmos circuitos da dor física. Por isso, o peito aperta, o rosto aquece e o pensamento acelera, tentando encontrar um jeito de ser aceita. Um estudo de Harvard Medical School revelou que mães submetidas à observação e comparação apresentam aumento significativo nos níveis de cortisol, que é o hormônio, responsável do estresse? Ele mesmo. Essa reação química explica porque muitas vezes uma simples crítica pode desestabilizar a gente o dia inteiro. Nosso cérebro é programado para buscar aprovação e a maternidade é o território mais sensível dessa busca. Em comunidades maternas pesquisadas pela University of Michigan, observou-se que a maioria das mulheres alterava seu comportamento ao sentir que estava sendo observada. Pequenos gestos como mudar a forma de segurar o bebê, esconder uma mamadeira ou até mesmo corrigir o tom de voz revelam uma tentativa inconsciente de evitar o julgamento. E é aqui que mora a armadilha. Quanto mais tentamos nos encaixar, mais nos desconectamos da verdade sobre quem somos como mães. Julgar o outro é muitas vezes um mecanismo de defesa. O cérebro tenta provar que está certo, que não falhou, que fez o melhor possível. Mas esse mesmo olhar que usamos para nos proteger é o que acaba ferindo. Cada julgamento, por menor que pareça, reforça uma crença coletiva de inadequação. E é por isso que tantas mulheres vivem com a sensação constante de não serem boas o bastante, mesmo quando fazem tudo o que podem. A raiz do julgamento, o olhar que volta para dentro. O julgamento nasce dentro de nós antes de se manifestar no outro. É uma extensão do olhar interno, um reflexo das próprias exigências que alimentamos em silêncio. A psicoarquitetura explica que o ambiente mental que construímos se projeta no mundo físico, como se cada pensamento fosse um tijolo moldado, ou melhor, moldando o espaço ao redor. Quando uma mãe se cobra demais, tenta controlar tudo: a rotina, o sono do bebê, a alimentação, a ordem do quarto. O excesso de controle é o sintoma de uma mente que teme o erro.
Pesquisas da University of Cambridge apontam que mães com altos níveis de autoexigência têm mais probabilidade de desenvolver ansiedade parental e sensação de insuficiência, independentemente de suas condições reais de maternidade. É como se a mente se programasse para ver falhas mesmo onde existe amor. Esse padrão nasce cedo, de modelos, de comparações e de crenças herdadas, e se mantém quando a mulher entra na maternidade, sem perceber que continua buscando a aprovação que sempre faltou. Quando julgamos outra mãe, não é dela que estamos falando, mas da parte de nós que teme ser julgada. A neurociência chama isso de projeção empática invertida. O cérebro reconhece no outro algo que ele próprio não aceita em si. E é por isso que uma mãe que critica o jeito da outra educar, na verdade, está tentando se proteger da própria insegurança. A autocrítica crônica consome a energia vital e altera até o ambiente ao redor. Casos com excesso de rigidez visual, ambientes frios e simétricos, muitas vezes revelam uma mente que precisa de controle para se sentir segura. Da mesma forma, ambientes desorganizados e saturados de estímulos indicam uma mente sobrecarregada, tentando compensar o caos interno. Quando entendemos que o julgamento é um espelho, algo muda. Deixa de ser um ataque e se torna um convite para olhar o que ainda precisa de acolhimento dentro de você. O que chamamos de erro pode ser apenas um pedido de descanso. O que chamamos de fraqueza pode ser só o corpo pedindo espaço para respirar. A neurociência do julgamento, quando o cérebro confunde dor com crítica. A ciência mostra que ser julgado ativa no cérebro as mesmas áreas que processam a dor física. O córtex cingulado anterior, responsável por detectar ameaças sociais, reage a uma crítica como se fosse um ferimento. E é por isso que um simples comentário pode latejar por horas na mente. Segundo os estudos do Dr. Bethel Lieberman, da UCLA, a exclusão social e o julgamento são percebidos pelo cérebro como risco à sobrevivência. Essa reação explica o nó no estômago, o calor do rosto e o impulso de se justificar. O julgamento dói, literalmente. A neurociência afetiva também revela que quando o cérebro recebe aprovação, libera dopamina, criando uma sensação de alívio e pertencimento. Mas, quando recebe crítica, há um aumento do cortisol e da adrenalina, substâncias ligadas ao estresse. Isso mantém o corpo em estado de alerta, como se precisasse se defender de um predador. E essa defesa constante esgota o sistema nervoso, interferindo até no vínculo emocional com o bebê. Mães que vivem sob autocrítica tendem a apresentar menor disponibilidade emocional, e não é por falta de amor, mas por esgotamento neurológico. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que o julgamento constante reduz a atividade do córtex pré-frontal, a área que é responsável pela empatia e pela tomada de decisões conscientes. Isso significa que quanto mais nos julgamos ou julgamos os outros, menos empáticas nos tornamos. O julgamento endurece a mente e fecha o coração. Mas há algo ainda mais profundo. O cérebro aprende padrões emocionais. Isso quer dizer que, assim como ele aprendeu a julgar, ele pode aprender a acolher. Segundo a pesquisadora Christine Neff, especialista em autocompaixão, a prática diária de autorreflexão sem crítica muda a estrutura do cérebro, reduz a amígdala, que é o centro de reatividade emocional, e fortalece o córtex insular, responsável pela consciência emocional. O acolhimento, portanto, é uma reprogramação neural. Quando você percebe isso, entende que não se trata de ser perfeita, mas de ser consciente. O cérebro é plástico, moldável, vivo, e quando ele aprende o caminho da aceitação, a culpa perde o poder que antes parecia inevitável. O ambiente como espelho interno, a neuroarquitetura do julgamento. O espaço em que vivemos fala sobre nós, mesmo
quando não dizemos nada. Cada cor, textura e objeto carrega uma vibração emocional que reflete o estado interno da mãe. A neuroarquitetura estuda exatamente isso, como o ambiente influencia e é influenciado pela mente. Um quarto infantil cheio de estímulos, brinquedos espalhados e cores intensas pode não ser apenas o resultado da rotina, mas um reflexo do turbilhão mental de uma mulher que tenta equilibrar tudo. Da mesma forma, um espaço excessivamente controlado, neutro e sem vida pode expressar o medo inconsciente de perder o controle. Um estudo do Neuroarchitecture and Behavior Journal de 2023 revelou que mães expostas a ambientes calmos e neutros apresentam 40% menos autocrítica e relataram maior sensação de presença emocional com o filho. Isso acontece porque a mente, quando encontra equilíbrio visual, reduz a atividade do sistema de alerta e favorece a liberação de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. O ambiente, neste contexto, não é necessário, é extensão da psique. A psicoarquitetura complementa este olhar, mostrando que o lar é um espelho simbólico do inconsciente. Quartos muito escuros, com pouca luz natural, podem refletir estados emocionais reprimidos. Já espaços abertos e iluminados incentivam um fluxo mental e emocional, facilitando a autorregulação. Quando a mãe organiza o quarto do bebê com intenção, ela não está apenas decorando, está programando o cérebro da criança para reconhecer segurança e calma como estados naturais. Mas há algo ainda mais sutil. Segundo os princípios da espiritualidade aplicada ao espaço, todo o ambiente é uma frequência viva. O julgamento, quando presente, impregna o ar, como uma energia densa que modifica até o comportamento do bebê. E quando a mãe transforma o espaço físico, eliminando o excesso, trazendo luz, aroma e ordem, ela não apenas reorganiza o ambiente, ela reprograma a própria mente. O quarto passa a ser um lembrete diário de que a perfeição não é o objetivo, o equilíbrio que é. O reenquadramento espiritual. Julgar é criar a realidade que se tem. No campo espiritual, cada julgamento é uma semente plantada no campo da consciência. A mente, como um imenso espelho, devolve aquilo que acreditamos ser verdade. Quando uma mãe pensa que outra é melhor ou pior, está, na verdade, afirmando para o universo uma crença sobre si mesma. Neville Goddard explicava que toda imagem assumida pela mente torna-se experiência. Julgar o outro é, portanto, criar uma realidade onde o julgamento continua existindo e atuando contra nós. A lei da Assunção, quando aplicada à maternidade, muda completamente essa dinâmica. Ela ensina que devemos assumir internamente o estado desejado antes de vê-lo manifestado. Quando uma mãe se vê como suficiente, amorosa e consciente, mesmo que ainda cometa erros, ela começa a vibrar esse novo estado. E a vibração muda tudo: pensamentos, atitudes, respostas emocionais e até o comportamento do filho. A física da consciência mostra que o cérebro não distingue o que é real do imaginado. Quando você imagina uma situação com emoção, o corpo libera os mesmos neurotransmissores que liberaria se estivesse vivendo aquilo. Por isso, ao visualizar uma relação materna baseada em empatia, o corpo começa a criar esse estado internamente. É um treino de percepção, uma prática de coerência vibracional. Então, se você fecha os olhos e imagina outra mãe sendo acolhida em vez de julgada. Se você vê ela respirando aliviada, sentindo-se compreendida. Agora você consegue perceber que essa imagem também acaba sendo sobre você. Quando você acolhe o outro, você se acolhe. Quando você liberta alguém do seu julgamento, você se liberta da energia que o sustentava dentro de si. O julgamento é um pedido inconsciente por amor. Quando respondemos com consciência, a dor, ela se dissolve. O que antes parecia erro passa a ser apenas uma tentativa de acerto dentro do nível de consciência que existia naquele momento. E quando a compaixão entra, o ciclo se quebra. Como romper o ciclo? O caminho prático da transformação. Entender o julgamento não basta.
É preciso desativar o hábito neurológico que o sustenta. Todo pensamento repetido cria uma trilha sináptica no cérebro, e o julgamento é uma das mais antigas. Rompê-la exige consciência, prática e um novo tipo de presença. O primeiro passo é a observação sem reação. Quando perceber o impulso de se comparar ou criticar outra mãe, respire e apenas observe. Essa pausa de alguns segundos é suficiente para o córtex pré-frontal, a região da consciência, reassumir o comando. É nesse intervalo que o julgamento perde a força. A mente não precisa apagar o pensamento, apenas deixá-lo passar sem se identificar com ele. O segundo passo é trocar julgamento por curiosidade. Pergunte-se: o que essa mãe está sentindo? O que a faz agir assim? Esse movimento muda a frequência mental e ativa o circuito da empatia. Segundo o estudo Center for Compassion and Outreach Research de Stanford, a empatia não é emoção, é uma escolha neural. Cada vez que você escolhe compreender, está treinando o cérebro a responder com humanidade em vez de defesa. O terceiro passo é ancorar essa nova energia no ambiente. Crie um ritual físico de compaixão. Pode ser um canto, luz suave, um aroma que acalma, uma imagem que representa acolhimento. O cérebro associa estímulos sensoriais à memória emocional. Assim, o ambiente se torna um lembrete vivo de quem você escolhe ser, quando o julgamento tentar voltar. E agora, quero te propor algo simbólico e poderoso. Escreve aqui abaixo nos comentários: eu escolho olhar com empatia, não com comparação. Essa frase ativa o compromisso com uma nova identidade materna. É o ponto de virada entre o automático e o consciente. Quando você afirma isso, o universo responde, porque toda intenção clara se transforma em forma, dentro e fora de você. A libertação do olhar que pesa. Nenhuma mãe é perfeita, e talvez a perfeição nunca tenha sido o propósito. A maternidade é o território da verdade, e a verdade às vezes é confusa, cansada, contraditória. Julgar é tentar dar forma o que ainda não se compreende. Mas, quando você amadurece emocionalmente, percebe que não há erro em sentir, apenas que pode haver caminhos que pedem consciência. Toda mãe é espelho. O que você vê na outra existe em algum nível dentro de você. Quando uma mãe te incomoda, ela está te mostrando a parte de si que ainda quer ser acolhida. Quando você sente compaixão, é porque já começou a curar algo interno. E o olhar muda. E quando o olhar muda, muda o ambiente, muda a vibração, muda o vínculo. O bebê sente, a casa respira diferente e o ar fica mais leve. A espiritualidade e a neurociência se encontram nesse ponto. O julgamento é um ruído entre a mente e o coração. Quando ele cessa, surge o espaço onde o amor pode ser ouvido. Essa é a verdadeira maternidade consciente. Não o que acerta sempre, mas a que se observa, se acolhe e se refaz. Hoje, liberte-se do olhar que pesa. Solte a necessidade de parecer certa. Abrace o que é real, imperfeito e humano. Porque quando a mãe se permite ser, o filho aprende o valor de existir sem medo. Se este vídeo te tocou, compartilhe com uma mãe que precisa lembrar que ela é suficiente. Inscreva-se para continuar esse caminho de consciência, emoção e ambiente. Aqui, a neurociência encontra a alma e a maternidade volta a ser o que sempre foi, um ato de amor em movimento. Um grande abraço de mãe para mãe.